A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais um devocional. Hoje o título do devocional é Imitadores, se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Que o Senhor possa nos dar direção, discernimento do Espírito, a sabedoria que vem dele, para que a gente possa compreender aquilo que ele tem requerido de nós, para que a gente possa compreender como deve ser o nosso comportamento, o nosso pensamento, nossas atitudes em relação ao Senhor, em nome de Jesus. E diz a palavra do Senhor: seja, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O devocional diz: como você vai imitar alguém a quem você não conhece? Como se tornar imitador de Deus se você não souber como é o seu caráter e a sua forma de agir? O filho que admira o pai o imita. Há aqui a orientação de imitar a Deus e andar em amor, mas esse amor não é só sentimento que o mundo diz que é amor. A explicação de como andar em amor vem logo em seguida. Andai em amor, como também Cristo nos amou. E como Ele nos amou? Se entregou a si por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Assim, então devemos andar. Esse é o amor com que temos de amar. Sacrificar, dar, fazer o melhor pelos outros e para Deus. Entregar a própria vida como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O que Ele fez, nós devemos imitar. Sacrificar a nossa vontade, para que seja feita a vontade dEle. Nós devemos ser a própria oferta no altar. A vida do ofertante é representada pela oferta que ele tem de ser, e é a maior oferta. Oferta viva, sacrifício de aroma suave a Deus. Deixar a própria vida para que Ele viva em nós, pois entregou a sua própria vida para que pudéssemos viver. A base do cristianismo é essa troca. A base do cristianismo é a oferta. Oferta de Deus pela humanidade. Oferta do homem pela vida eterna. Entregue-se como oferta viva, sacrifício agradável a Deus. E vamos à palavra do Senhor. Vamos ler onde está contido esses versículos. Efésios 5. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto,
Vedes prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao nosso Senhor no nosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Glória a Deus. Se nós olharmos para a palavra, nós já vamos ver quais são os tipos de condutas que são desaprovadas pelo Senhor. E está escrito aqui como nós devemos andar, nos sacrificar, andar em amor, como Cristo também nos amou. Sermos oferta, como Ele se ofertou. Não quer dizer que nós vamos fazer sacrifício de cruz, mas nós temos que sacrificar a nossa carne, mortificar a nossa carne a cada dia. Porque, como foi descrito no devocional, qual é o filho que quando admira o pai não quer imitar o pai? Nós já fizemos várias coisas quando éramos mais jovens, menores, crianças, queríamos imitar nossos pais. E os pais, quando dão exemplos bons, todo filho vai querer imitar. Então nós temos que olhar para a palavra e entender que Ele nos amou. O Senhor nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer em cruz por nós. E nós temos que ser imitadores de Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele, através do que Ele viveu aqui na terra, Ele nos ensina como nós devemos nos comportar, como nós devemos sacrificar, como nós devemos nos comportar. Não é fácil, mas nós precisamos. Porque se o Senhor ofertou o Filho dele, único, por nós, o que nos custa ofertar a nossa vida ao Senhor, a nossa carne, deixá-la de fora, deixar o Espírito Santo de Deus agir, buscarmos nas Escrituras como devemos andar, como devemos nos comportar, não perder tempo, como foi falado aqui. Nós não devemos andar como os nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E como nós estamos vendo que os dias são maus? Como nós temos que nos afastar das trevas. Antigamente, nós andávamos na treva, no mundo. Muitos ainda se encontram andando nas trevas do mundo. Muitos ainda não querem entregar a vida ao Senhor Jesus, porque sabem que vão ter que sair e largar o pecado, a imundície, largar as torpezas, as sujeiras. Então, quantas pessoas ainda andam assim, nas trevas, pelo mundo? Nós éramos também, aqueles que já se converteram, nós éramos também das trevas do mundo. E alguns ainda encontram sentimentos que estão em trevas. Infelizmente, ainda encontramos pessoas que até são cristãs, mas infelizmente, elas ainda têm trevas dentro dos seus corações. Então, nós temos que buscar dentro de nós nos consertarmos com o Senhor. Nós temos que andar no amor. É fácil? Não é. Imitar o Senhor Jesus é fácil? Não é. Mas nós temos que dar passos de mudança, de maturidade, para compreender como nós devemos nos comportar, como deve ser a nossa entrega. A nossa oferta maior não são as ofertas com os valores financeiros dentro do alforje. Não, as nossas maiores ofertas é quando você se prepara para ir para a igreja,
como você já vai se preparando até você chegar dentro da igreja. Qual é a sua entrega dentro de um culto? Qual é a entrega que você está fazendo dentro de um culto para o Senhor e para aqueles que estão ali? Qual é o nível de amor que você tem, de relacionamento que você tem tido com as pessoas? O nível de caridade? O nível de entrega pelas pessoas que você não conhece também? Porque andar em amor é sacrificar muitas coisas. Nós temos que saber nos relacionar, olhar para as pessoas como alma, olhar para as pessoas como muitos também olharam para nós quando nós estávamos no mundo, sendo imundos. E se nós podemos ser alcançados, e o Senhor tem feito a obra sobre as nossas vidas dia após dia, o Senhor também fará na vida dessas pessoas. Nós temos que ser filhos obedientes ao Senhor. Nós temos que ser justos aos olhos do Pai. Nós temos que ser os filhos amados de verdade. Não só receber amor e entregar o resto para o Senhor. Nós temos que imitar o Senhor. Sermos filhos de verdade. Buscar a santidade. Buscar fazer a vontade do Senhor. Como as crianças são puras. Imitam, replicam as coisas boas, mas também as crianças replicam as coisas más. Infelizmente. Mas nós não podemos ser filhos da desobediência, filhos das trevas. Nós temos que ser filho da luz, porque a luz, quando ela vem, toda a treva se dissipa. E nós temos que ser assim. Nós temos que mostrar as obras frutíferas que o Senhor tem feito em nós e replicar para que outras pessoas também sejam alcançadas através de nós. Nós temos que ser um sacrifício agradável ao Senhor quando nós nos colocamos diante do altar, buscando fazer a vontade de Deus, mostrando toda a nossa fraqueza, a nossa impossibilidade. Nós temos que, como está escrito, no versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. Qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor. Falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Quantas coisas nós temos que aprender quando nós abrimos a Escritura. Nós temos que dar sempre. Aqui, Paulo escreve a Efésios dizendo, dando sempre graças, sempre, por tudo a nosso Deus e Pai. Muitas das vezes nós não damos graças ao Senhor. Até nos momentos ruins nós devemos dar graças a Deus. Porque nesses momentos ruins nós estamos sendo provados e aprovados e há alguma mensagem para a nossa mudança, para a nossa transformação. Que nós venhamos a nos sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Que nós sejamos luz, onde as trevas estão muitas das vezes dominando famílias. Que nós sejamos imitadores do nosso Pai. Que nós sejamos como crianças imitando os nossos pais, andando no amor, nos relacionando com amor, caridade, sacrificando a nossa carne em busca que o Espírito Santo de Deus venha controlar todo o nosso ser, nos entregando ao Senhor, renunciando à velha criatura, os velhos hábitos, os velhos pecados, para viver a novidade de vida. Na presença do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra. Nos ensina, Senhor, a entregarmos verdadeiramente em sacrifício, em aroma suave e agradável ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, atitudes, palavras, ações, reações, sentimentos
que são contrários ao Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos dá a clareza a cada dia das Escrituras através do discernimento, que nós sejamos seus imitadores, que nós sejamos luz em meio às trevas, que nós possamos dar graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nos guardado, nos protegido, nos livrado, nos suprido, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Tira, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, os pecados que se encontram escondidos, os pecados, Senhor, de estimação, muitas das vezes os sentimentos que se encontram escondidos, raízes de amargura que brotam, Senhor, pela falta de perdão. Nos ensina a obedecer ao Senhor, para que nós não estejamos mais em trevas, mas que nós sejamos como filhos da luz, filhos amados do Deus vivo, que entregou o seu único Filho por sacrifício por nós. Que nós tenhamos os frutos do Espírito e que nós sejamos bondosos, justos e verdadeiros uns com os outros. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço, entregando esses nomes no caderno de oração, essas famílias aqui apresentadas. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, tira toda a treva que se encontra, Senhor, nas suas vidas, nas suas causas, nos seus propósitos, nas suas famílias. Pai, te entrego todas essas pessoas que estão nas nossas redes sociais, que o Senhor possa entrar com provisão, com providência, com cura, com transformação, com mudança, com novidade de vida. Que o novo do Senhor chegue a essas famílias, essas causas, essas pessoas, Pai. Toca nos seus corações, faz a transformação, porque nós sabemos que só o Senhor pode transformar, Pai. Graças te dou, meu Deus, por tudo, te entregando tudo em tuas mãos e confiando nas respostas, porque nós sabemos que o Senhor é justo, é bondoso, é fiel, é verdadeiro, é santo. Muito obrigada por tudo, meu Deus. É o que eu te peço, rogando, clamando a Ti, suplicando. Alcança, Pai, essas pessoas que se encontram nas trevas, para que elas possam ser, Senhor, transformadas em luz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.